Olá, boa tarde. Eu chamo Dina Margado, sou professora do curso de jornalismo. Estamos aqui em mais uma lesson promovida pelo Instituto Superior Miguel Torga. Hoje temos como convidada a Maria João Guimarães. Olá, Maria João, boa tarde. Olá, obrigada pelo convite. Maria João é jornalista há mais de 20 anos no Jornal Público, certamente já leram alguns artigos que ela escreveu, tem um vasto currículo, já escreveu desde os Estados Unidos, à Grécia, à Alemanha, ganhou alguns prémios de reportagem, um deles sobre, julgo eu, que o trabalho desenvolvido por desempregados na Grécia, e ultimamente tem estado também bastante atenta a estes estes fenómenos do populismo e à forma como os jornalistas devem trabalhar estes assuntos tão delicados. Temos aqui uma turma de teorias de comunicação mediática e de jornalismo digital, haverá outras pessoas que nos vão ouvir e vou agora dar a palavra à Maria João. Maria João, obrigada. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. É um tema que eu gosto muito de falar. Eu comecei a dar mais atenção aos populismos em 2015, quando estive numa bolsa na Universidade Livre de Berlim, quando a AfD começou a crescer e começou a ganhar eleições Estado após Estado, e 2 anos depois entra pela primeira vez para o Parlamento Federal da Alemanha. Na altura, como estava a fazer um programa para jornalistas, era muito discutida a cobertura que estava a acontecer na altura da AfD, e os jornalistas alemães fizeram muito trabalho sobre isto, houve muitos workshops, muitas conferências, e eu tive o privilégio de assistir um bocadinho a tudo isso. Depois também assisti mais tarde ao meia-culpa de que as coisas podiam ter funcionado melhor na cobertura daquele partido. Eu acho que se calhar foi um bocadinho o que aconteceu em Portugal também. Mas é também por isso que eu estou aqui a falar de populismo. Eu faço cobertura de política internacional e não nacional. Fui buscar 1 ou 2 exemplos de política nacional, mas essa não é a minha especialidade. Vou tentar então começar a apresentação. Eu costumo escrever, não costumo falar, portanto tenham isso em conta também durante a apresentação. Vou tentar então partilhar aqui o ecrã. Precisava que isto funcionasse um pouco melhor, mas fiquei com uma dificuldade. Peço desculpa, não estou a conseguir chegar à apresentação. Penso que agora vou conseguir. Penso que agora já vai ser possível. O título da apresentação que escolhemos foi como tratar o populismo, se é suficiente fazer bom jornalismo. Eu vou começar, no entanto, por explicar um bocadinho o que é que se pode entender por populismo. Muitas vezes ouvimos referir populismo como quem diz as verdades, quem diz o que as pessoas querem ouvir. São partidos que têm líderes carismáticos ou que prometem coisas impossíveis. É verdade que costuma acontecer muito isto com os partidos populistas, mas isto não é a característica que define o populismo. O que define o populismo é a ideia de que há um povo puro e uma elite corrupta. São 2 entidades, 2 blocos homogéneos, a elite corrupta, o sistema político, jornalistas, etc. O povo puro depois depende de quem é o líder populista. Reparem que eu aqui não estou a falar de ideologia, não estou a falar de direita, extrema-direita, direita radical. Pode haver populismo de esquerda. É verdade que atualmente na Europa o populismo é sobretudo direita nacionalista. O povo puro é normalmente um conceito de
povo nacional de um país, etc. Portanto, estes partidos são normalmente nacionalistas e xenófobos. Porquê que é perigoso o populismo? O populista apresenta-se como o único representante do povo. E neste ponto de vista, só ele é que tem o direito de representar o povo e todos os outros são inimigos a afastar, a destruir, inclusivamente. A democracia é irrelevante, porque implica discussão de pontos de vista diferentes, implica pluralismo. Isso no populismo não interessa. O populista, como eu disse, é o único representante do povo e isso é perigoso. Vemos isso a ter efeitos práticos, por exemplo, no que aconteceu nos Estados Unidos, quando Trump reivindicou uma vitória de umas eleições, uma vitória que não aconteceu, estava totalmente errada, mas ao apresentar-se como o único representante do povo, representante legítimo, isso deixa de ter qualquer importância. O que é que aconteceu nas eleições, o que é verdade, o que é mentira. O populismo é irresistível para os jornalistas, não é? Porque aparecem estes líderes que são muito divertidos. Na foto temos Nigel Farage, o líder do UKIP. O UKIP, um partido que me disseram uma vez que apareceu como uma piada, e foi crescendo ao longo dos anos e a sua principal ideia, o seu principal objetivo, que era levar um referendo sobre o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, aconteceu e o referendo acabou por resultar, como sabemos, no Brexit. Ao dizer frases chocantes e por vezes divertidas, estes políticos provocam-nos muita ideia de como é que isto é possível e é irresistível, não é? Comentar e discutir porque é que ele disse aquilo, como é que diz, e fazem títulos ótimos para os jornais, portanto é irresistível depois fazer uma cobertura destes partidos e por sua vez as pessoas também estão muitas vezes muito interessadas e leem muito mais estas notícias do que sobre políticos, entre aspas, sérios. Eu resolvi dar um exemplo de uma tática muito usada por políticos populistas. Eu não sei se vocês sabem quem é o Jérôme Boateng, um futebolista da seleção alemã, também do Bayern de Munique, muito, muito famoso na Alemanha, sobretudo, mas também internacionalmente. Ele é filho de mãe alemã e de pai ganês. E então temos aqui um político da AfD a dizer que as pessoas admiram-no, mas ninguém quer viver ao lado dele. O que é que isto faz? Com que estejam dias a discutir se isto é possível dizer isto ou não. Os mídias relatam a frase, relatam as reações, muitas reações de apoio ao Boateng, mas também houve uma reportagem que foram falar com os vizinhos, perguntar se realmente ele era bom vizinho, era, mas essa não é a questão, não é? Estamos dias e dias a falar disto. Outras pessoas do mesmo partido dizem não, o Gauland não tem razão nenhuma, não se pode dizer, isto é racismo, o Boateng é ótimo, mas assim estão a vencer a agenda mediática, estão presentes dias e dias, estão com imensa presença nas redes sociais e assim cria-se um acontecimento à volta disto em que não se fala de mais nada durante alguns dias. E eu não conheço, como disse, também a realidade portuguesa, mas tentei encontrar alguma coisa sobre a presença do líder do Chega nas notícias em Portugal e, por exemplo, na campanha presidencial, para as presidenciais de 2021, vemos que o André Ventura consegue estar em segundo lugar, atrás só de Marcelo Rebelo de Sousa, nos noticiários em que há intervenção direta das pessoas, até à frente do António Costa, do Primeiro-Ministro. Se compararmos com Ana Gomes, que seria a candidata ao segundo lugar, a disputar ao segundo lugar com André Ventura, penso que vemos como é incrível a discrepância da atenção dada a estes dois candidatos. A pergunta aqui parte de se o bom jornalismo é suficiente. Mas o que é que definimos como bom jornalismo? Há sempre a investigação, questionarmos, contextualizarmos, isso é sempre muito importante. Muitas pessoas também, quando eu critico alguma cobertura dada aos partidos populistas, dizem, mas não podemos ignorá-los. E claro que não podemos ignorá-los, é evidente que não. Temos que dar as notícias sobre eles, de preferência com o máximo de contexto. Mencionar contradições, na foto temos um encontro recente do André Ventura, que preferiu estar no encontro do seu grupo de partidos identitários e de direita, de extrema-direita, de direita radical,
no Parlamento Europeu e não estar numa votação parlamentar sobre corrupção, quando a corrupção é supostamente o grande trabalho deste deputado. Portanto, tem que se mencionar também estas contradições e manter-nos cientes da relevância do partido, que, como já vimos atrás, parece que é difícil de conseguir, não é? Estamos a dar mais cobertura a este partido que merece, do que tem outros partidos de dimensão comparável. Temos que ter sempre isto em atenção. Em Portugal temos tido casos, acho eu, de ótima cobertura do Chega, com táticas clássicas de jornalismo, follow the money, investigar os interesses, etc. Em França houve também uma grande investigação sobre a Marine Le Pen, são estratégias importantes para se seguir. Às vezes apenas fazer perguntas sobre o passado, de modo muito simples. O André Ventura tinha uma tese, doutoramento, a Fernanda Câncio do DN leu a tese, e é impressionante a diferença entre um candidato político e o académico, e depois o próprio André Ventura explica isto quase como havendo duas pessoas, uma é o político, outra é o académico, não pensam as mesmas coisas, que é extraordinário. O populismo também, outra das razões pelas quais eu acho que não basta só bom jornalismo, é que ele usa táticas diferentes. A primeira que se nota imenso é um discurso vulgar e insultuoso, não é? O Trump usava o que uma académica chamava informalidade radical, pretende mostrar honestidade. Muitas vezes pensamos que este discurso comum é, ele fala como nós, mas não é só isso. O uso desta mudança de discurso, não usar discurso formal, cria uma ideia de honestidade, cria uma ideia de que a pessoa não está a fabricar o seu discurso e, portanto, é honesta. Mas, ao falar muito rápido, cria uma ideia de dinamismo. Por exemplo, no caso do Trump era muito engraçado, porque ele era visto como um líder especialmente dinâmico, quando até a sua agenda presidencial tinha muito menos itens do que as agendas de presidentes antes dele. Portanto, não era o presidente mais dinâmico, mas o facto de falar daquela maneira, de estar sempre a twittar, criava essa ideia. Também epítetos, repetição de ideias simples são muito usadas. Eu acho que aí devíamos ter cuidado com as citações ipsis verbis, estarmos sempre a citar as mesmas expressões, é complicado. São recursos de oratória grega, por exemplo, Homero usava muito, os epítetos. Trump também usa, não sabemos se inspirado de alguma maneira, quer dizer, até que ponto é que isto é uma construção, não sabemos, mas a verdade é que ele usa e é verdade que isto resulta. Finalmente, a vitimização é sempre um expediente muito usado. Como são políticos que se apresentam como estando fora do sistema, é muito fácil depois tudo o que seja questionar, ou se um jornalista questionar alguma coisa, etc., é logo acusado de censura. Basta fazer uma pergunta difícil e é acusado de estar a defender o sistema. Portanto, é mais complicado responder e entrevistar um líder populista. Outra questão, outra estratégia central é o uso de mentiras. Os factos deixam de interessar. E o jornalismo tem respondido muito com fact-checking. Vamos fazer fact-checking e ver o que é verdade ou não. Isto é suficiente? O linguista George Lakoff tem um exemplo muito bom, que é o que é que acontece quando nos dizem para não pensarmos num elefante. Inevitavelmente o elefante aparece. Portanto, a linguagem tem um poder enorme, tem um poder de evocação enorme e é inevitável pensarmos no elefante. Portanto, muitas vezes, ao repetirmos, mesmo que seja para dizer que são mentira, ao repetirmos certas expressões ou certas teses, estamos precisamente a dar-lhes força. É chamado framing. Em Portugal temos um caso super interessante de framing, que foi a geringonça. O uso de uma expressão negativa, claramente pejorativa, que depois acabou por ser apropriada pela própria geringonça e conseguiu-se fazer um reframing disto. Mas eu argumento que é muito difícil. Eu acho que este caso é claramente uma exceção, e também foi uma exceção porque a geringonça começou a funcionar bem, funcionou bem durante algum tempo, o suficiente para se conseguir sair aqui deste frame negativo. Outro exemplo de tentativa de reframing é este.
primeira página do Record, tentou usar uma expressão que o André Ventura usa como pejorativa, não é? Ou como tentando excluir um grupo de portugueses, não é? Aos portugueses bem, depois aos outros, e aqui temos a apropriação dos portugueses de bem, que foi quem conseguiu medalhas nos Jogos Olímpicos. Tenho algumas dúvidas se resultou ou não, depois podemos debater isso se quiserem falar um pouco mais sobre isto. A preparação é sempre essencial para cobrir qualquer líder político, qualquer partido, para fazer qualquer entrevista, mas nos líderes populistas já sabemos, é esperado que eles vão negar aquilo que disseram. E o jornalista tem que estar preparado para isso, especialmente se trabalha em meios audiovisuais. Years ago in 2012, E podemos ouvir aqui it's been quoted to you many times. You gave an interview in which you said, would you accept 12 illegal immigrants moving into your flat? You would not. On top of that, they start to remove the wallpaper. Some of them would steal your wallet and brutalize your wife. It has been, you said this in an interview. You said this. C'est gentil, j'espère. No. This is a joke. This was an. What are you Are talking you about? denying What saying did that? Should I read it to you? Okay. In an you, could you interview, repeat it? Perhaps it's a problem. I've got it written down here. All right. In 2012, you said the following to somebody. Would you accept 12? We'll find out. You don't know who I said it to. Would you accept 12 illegal immigrants moving into your flat? You would not. On top of that, they start to remove the wallpaper. Some of them would steal your wallet and brutalize your wife. Non, madame. Non, madame. Ce propos est un propos qui est... This is perhaps a problem of translation. I would like to think that perhaps there is good faith behind it, or else it has been completely misconstrued. You know that in our country, if you have a home or you own it, and I would try to make a parallel between your personal home. You wouldn't let someone that you didn't invite into your home to come in and decide what color your wallpaper should be, decide what you should eat in the evening, or decide what school your children should attend. And you would find it even more difficult to stand that if, in addition, this person was committing. So you did say that. You did say that then. But I wasn't talking about illegal immigrants. I was making a comparison between people who arrive in a country without having been invited and sometimes commit offenses there or crimes, and this is a reality. So we checked again. Listen to this part of the interview that Mr. Penn gave to the Australian broadcaster SBS back in 2012. And you can judge for yourselves. Here, she's asked whether France's reputation for tolerance could suffer if her party is successful. Mais la tolérance, ça veut dire quoi la tolérance? Moi, je suis extrêmement tolérante et hospitalière. Vous l'êtes vous-même. Est-ce pour ça que vous accepteriez que 12 clandestins viennent s'installer dans votre appartement? Vous accepteriez pas? Bon, et que de surcroît, ils changent de papier peint. Et que même pour certains d'entre eux, ils volent votre portefeuille et qu'ils brutalisent votre femme. Vous accepteriez pas? Bon, ben voilà. Par conséquent, nous sommes accueillants, mais c'est nous qui décidons avec qui nous sommes accueillants. Voilà. So there it is in her own words. Bom, este vídeo, ele entrou um bocadinho antes de eu estar à espera, é de Cristiana Amanpour a entrevistar a Marine Le Pen, a líder do Partido Nacionalista Francês, e eu penso que, apesar dela ser uma jornalista extraordinária, ter uma equipa de produção excelente, ela tem aqui alguns erros nesta entrevista, não é? Não tem a fonte onde a Marine Le Pen fez a afirmação e não tem a afirmação pronta para a confrontar diretamente com ela, para ter a imagem dela a dizer aquilo e então obrigá-la a reagir. Permite a vitimização, não é? A Marine Le Pen diz, não, isto deve ser um mal-entendido, vou acreditar que não há aqui má intenção. Portanto, é um conselho que eu vi que acho que faz todo o sentido quando se entrevista políticos populistas, deve-se ter as citações
se forem gravadas, prontas a serem postas no ar, na entrevista, etc. Há aqui um exemplo de um cartoon, por exemplo, um partido austríaco, em que também, numa entrevista, o líder do partido é questionado sobre se este cartoon é antissemita ou não. Este cartoon representou os bancos que se estão a banquetear servidos pelo governo e o povo que está com o sino só ali à frente do prato. E o jornalista tem prontos uns cartazes enormes em que se vê mesmo bem que este banqueiro tem de facto uns botões de punho com a estrela de David e portanto que é um cartão antissemita e não pode mudá-lo. Portanto, em conclusão, acho que como tratar o populismo, temos que estar atentos às técnicas, temos que saber, não é, que técnicas é que são mais usadas e não reproduzir acriticamente o que é dito, ter cuidado com o ipsis verbis também, dar contexto é sempre muito importante em todas as notícias, neste caso ainda mais, ser o mais bem preparado possível. Acho também que se devia sair dos temas que estes partidos querem pôr na agenda. Se querem pôr a imigração, vamos perguntar sobre as outras coisas todas, porque já sabemos qual é a posição em relação à imigração, já não é muito interessante. Quais é que são as políticas em relação a outras coisas, a política económica, de saúde, de educação, etc. Quais é que são as propostas? Finalmente, eu não falei muito das redes sociais. As redes sociais são todo um mundo, não é? Permitem a comunicação sem intermediação destes políticos. Muitas vezes os jornalistas também não as usaram da melhor maneira, permitindo embeddeds diretos de Twitter, etc., nos seus artigos. De qualquer maneira, deixava aqui uma espécie de perspectiva para todos nós, como cidadãs e cidadãos que somos. Quando partilhamos coisas das redes sociais, mesmo que seja para criticar, o algoritmo não distingue negativo de positivo. Portanto, a única coisa que faz é promover estes conteúdos. Portanto, se achamos que alguns conteúdos são perigosos, devemos questionar se os vamos partilhar ou não, porque estamos precisamente a alimentar a atenção que é dada a esses mesmos conteúdos. Deixo aqui algumas indicações de leituras adicionais, depois deixo num documento com os links para quem quiser saber um pouco mais. São artigos que têm bastante simples, não são, mas dão alguns pontos de vista que eu não dei aqui, sobretudo, por exemplo, em relação à estratégia concertada em termos europeus para os média e gostava muito de ouvir as vossas perguntas, se tiverem. Obrigada. Obrigada, Maria João, muito obrigada por esta apresentação. Julgo que esta assistência vai ter perguntas. Sim? Afonso? Vamos dar aqui um segundo. Obrigada por estes esclarecimentos. Isto é um ponto de partida para muitas reflexões sobre esta questão da cobertura do populismo, só nas redes sociais. Então, quem quer chegar primeiro aqui para fazer uma pergunta à Maria João? Queres fazer através da... Afonso, faz favor. Vamos aqui o primeiro a chegar-se à frente. O que é que suscitou mais curiosidade e o que é que tu queres saber? Sentas-te aqui. Olá, boa tarde. Meu nome é Afonso, sou do primeiro ano de jornalismo. E, portanto, a minha pergunta é a seguinte: como é que um jornalista trata a informação após um discurso dito populista, não é? Reproduz na íntegra ou faz algumas alterações? É uma ótima pergunta. Eu acho que devemos reproduzir na íntegra, não. Devemos ter cuidado com o que é que escolhemos dizer e como é que escolhemos dizer. Por exemplo, um líder populista faz uma proposta de alteração de lei claramente inconstitucional. Temos que dizer que essa proposta é inconstitucional. Faz uma proposta que é contra a Convenção dos Direitos Humanos. Temos que dizer que é contra a Convenção dos Direitos Humanos. Compara-se com outro líder de outro partido de direita anterior. Acho que devemos dizer como esse líder de direita defendeu outras coisas e não defenderia aquelas que este
líder defende. Claro que isto é mais complicado se estamos a fazer uma cobertura de um discurso e temos que mandar 4 parágrafos para o jornal ou para o site, não é? É mais complicado, mas acho que devemos sempre ter isto em conta. Ter em conta o contexto, se usa, por exemplo, terminologia que remete para um regime totalitarista, acho que o devemos dizer. Portanto, acho que temos que fazer esta cobertura com um bocadinho de atenção, como em qualquer líder. Aqui um pouco mais porque sabemos que as regras do jogo são um bocadinho subvertidas, são um bocadinho diferentes. Mas não, lá está, que discurso é? Qual é a circunstância do discurso? Se fosse outro líder de outro partido, daríamos atenção a este discurso ou não? Acho que também temos que ter isso em atenção. É uma reação a alguma coisa que aconteceu? É um ator importante para ouvir nesse contexto? Por exemplo, lembro-me de ver citado o André Ventura, depois da morte do ator negro Bruno Candé, a dizer que o Chega enviou um comunicado a dizer isto não é racismo. Devemos usar isso na notícia sobre a morte? É relevante o que é que o Chega diz sobre esta morte, se é racismo ou não? Acho que devíamos questionar um bocadinho mais tudo isto. Muito bem. Não sei se respondi à pergunta. Respondeu, sim. Muito bem, João. Obrigada. Temos outra questão? Vamos lá. Podias fazer dali, mas daqui é mais simpático. Ela ficou sem bateria no Ficou computador. sem bateria, ok, pronto. Olá, o meu nome é Inês, também sou do primeiro ano de jornalismo. E a minha pergunta é como é que o líder populista consegue tornar credível o facto de dizer que consegue resolver todos os problemas do país apenas pelo seu discurso carismático? Pois, bom, isso eu não sei se consigo responder. Como é que ele consegue tornar credível? Eu acho que ele não se importa imenso com o que é credível. Ele importa-se em lançar ideias simples, que apelem a um número suficiente de pessoas, nem sequer acredito que apelem à maioria, mas ideias fortes, simples, que simplifiquem a realidade. Sobretudo quando se trata de problemas complexos. Quanto mais simples, melhor, porque é mais fácil de passar as mensagens. O que é de facto fascinante nestes fenómenos é que é difícil lutar com o contraditório, não é? Contradizer apenas os factos é difícil porque usam tanto o recurso a emoções, é tão pouco racional que temos depois dificuldade em pôr as coisas no campo racional. Se cria uma narrativa, por exemplo, de que agora vou dar um exemplo da Alemanha, que quando começaram a chegar refugiados e começaram a viver uma porcentagem significativa de refugiados na Alemanha, aumentaram os crimes sexuais, estar a debater se houve, se não houve um aumento, etc., já estamos aqui a reforçar outra vez esta narrativa de que há uma ligação entre estas duas coisas, mesmo que estejamos a dizer que não. É a história do pensem no elefante, não é? Já estamos a evocar o elefante, já estamos a criar esta ideia. Como é que depois conseguem, de facto, dizer uma coisa e o seu contrário e nunca serem, de facto, quer dizer, isso ser irrelevante, tem a ver também com uma construção de mundo, a construção de mundo quase pós-factos, pós-verdade, nada interessa. Quando começamos a relativizar o que é a verdade e o que são os factos, vale tudo. E é neste mundo, acho eu, que os populistas têm mais sucesso, neste mundo em que não sabemos bem em que é que havemos de acreditar, em que tudo tem o mesmo valor, a informação vinda de onde vier é posta no mesmo patamar, é o terreno fértil precisamente para isto. Portanto, como é que conseguem convencer as pessoas? Acho que é a pergunta que, se conseguíssemos responder, tínhamos isto resolvido, não é? Ok, muito obrigada. 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 Obrigada, João. Maria João, mais alguma questão que eu não colocar, David? Sim, chega. David tem aqui mais uma questão. Vamos lá.
Olá, boa tarde. A Boa minha tarde. pergunta é o seguinte: o meu nome é David, sou aluno do segundo ano de jornalismo. A minha pergunta é o seguinte: com a invasão do Capitólio e com o progresso da extrema-direita em Portugal, não será cada vez mais difícil falar de populismo ou sequer distinguir populismo de direita e de esquerda? Bom, eu tentei explicar que as ferramentas são estas e a ideologia depois é a que for, não é? Neste caso, de facto, tem sido esta. Por exemplo, em relação ao Chega e a outros partidos de direita radical e de extrema-direita na Europa, vemos algumas diferenças em relação a quem é o outro. Na Alemanha é muito claro, são imigrantes especialmente muçulmanos, e isso em Portugal não é o caso, não é? Não é o alvo do Chega, não, o nós do Chega são outros, a oposição é diferente. Claro que sim, a esmagadora maioria destes movimentos neste momento populistas são de direita e de extrema-direita. Em termos de ciência política, há alguma distinção entre a direita radical e a extrema-direita? Estes partidos tendem a ser de direita radical porque entram na lógica do uso do sistema democrático para o derrubar. Ou seja, a sua ida para o poder seria conseguida através do sistema democrático, e por isso há muitos académicos que dizem que não devemos tratá-los como de extrema-direita, porque esses implicariam uma luta violenta pelo poder. É uma distinção que faz sentido, sobretudo quando estamos a discutir ciência política, não é? Mas sim, quer dizer, acho que podemos dizer que a esmagadora maioria destes movimentos neste momento são de direita e de extrema-direita, e também, aliás, outro dos problemas que, enquanto jornalistas, penso que às vezes se pode cair em Portugal há muitas vezes políticos que dizem, não é, a extrema-esquerda e a extrema-direita, e que fazem comparações com coisas que são incomparáveis, e penso que também não devíamos ter medo de dizer que essas coisas não se podem comparar. E é difícil, porque isso implica sempre aqui uma intervenção maior do jornalista. Nós estamos habituados que temos que ser objetivos, e temos, mas também temos que ser justos, e acho que aí essa diferença põe-se de facto. Obrigado. Obrigada, Maria João. Mais alguma questão? Eu vou deixar aqui uma última questão bastante concreta, que parte de uma experiência em que participaram 2 alunas do segundo ano passado. Eu acho que até já comentei contigo este episódio. O que é que acontece? Elas foram acompanhar um fotojornalista durante uma manifestação do Chega que decorreu em Coimbra, e a dada altura, durante o percurso do líder na zona da alta da universidade, ele acenava para cima e fazia grandes poses, como se estivessem muitas pessoas nos edifícios a olhar para ele. O que elas contaram, com alguma perplexidade, é que de facto não estava lá ninguém, portanto parecia uma encenação. Aliás, tem tudo para informar aqui uma encenação política. Diante de uma situação destas, que elas constataram e ficaram surpreendidas na altura porque aquilo estava a acontecer aos olhos delas, o que é que o jornalista deve fazer num caso destes concretos? Escrever esta situação ou ignorá-la? O que é que parece mais correto e de bom jornalismo, para fechar aqui o tema, fazer diante de um quadro destes? Eu acho que é descrever a situação, porque, quer dizer, vamos falar do Congresso, não é? Vamos falar da ida alta, portanto vamos falar de tudo isso. Eu acho que é importante descrever isso, não é? Porque tem a ver com a maneira como o político se tenta apresentar, e acho que tem toda a relevância, sim. Ignorar, acho que já não faz sentido. Desmontar o que se passou, é um bocadinho isso. Sim, explicar às pessoas sim, a estratégia, que havia ali uma estratégia. Descrever, idealmente, não sei se era possível ter imagens em que mostrasse o outro lado, não é? Quando conseguimos às vezes pôr as duas coisas em... Porque o explicar, não é? Nós podemos ter um artigo a explicar, mas se a imagem é aquela, não é? Acho que era importante ter as duas imagens. Ok. Obrigada, Maria João, foi um enorme prazer termos aqui nesta aula. Pode ser que a gente repita um dia destes. Obrigada a todos e ficamos então por aqui. Uma boa tarde, bom trabalho. Obrigada. Bom trabalho.